Olá pessoal, tudo bem? Você já ouviu falar em terras raras? Pode parecer nome de filme de ficção científica, mas é coisa séria e muito valiosa. As terras raras são um grupo de minerais super importantes para o mundo moderno, mas que pouca gente conhece de verdade. Esses minerais são fundamentais para fazer coisas que usamos todo dia, como celulares, baterias, carros elétricos e até satélites. E olha só, o Brasil tem uma das maiores reservas do mundo desses minerais. Sim, a gente está sentado em cima de um tesouro. Os Estados Unidos já perceberam isso e estão de olho nesse potencial escondido debaixo da nossa terra. Mas calma, vamos por partes. Primeiro, o que exatamente são essas tais terras raras? Terras raras são um conjunto de 17 elementos químicos que têm nomes esquisitos, tipo neodímio, lantânio e praseodímio. Esses elementos não são raros porque são difíceis de encontrar, mas porque estão espalhados e são difíceis de separar. Imagina tentar separar 17 tipos diferentes de areia misturada com sal e açúcar. Dá trabalho, né? É mais ou menos isso. E o que dá ainda mais trabalho é transformar esses minerais em coisas úteis, tipo ímãs superpotentes ou chips de computador. Os chineses perceberam isso há anos, e hoje dominam mais de 60% da produção mundial de terras raras. Enquanto isso, o Brasil tem uma baita reserva, mas quase não produz nada. Triste, né? Quem também anda preocupado com isso é os Estados Unidos, porque eles dependem desses minerais para manter a economia girando, e como os chineses estão no controle da produção, os americanos estão tentando se mexer. A última cartada deles foi tentar taxar produtos chineses e, em resposta, a China ameaçou cortar o fornecimento de terras raras. Foi aí que o alarme soou na Casa Branca. Onde mais podemos conseguir essas terras raras? Pensaram eles. E adivinha qual país apareceu no radar deles? Isso mesmo. O Brasil. Segundo estudos, o Brasil pode ter até 22% das reservas mundiais desses minerais. Isso nos coloca atrás apenas dos chineses, que têm cerca de 40%. Ou seja, a gente é o segundo colocado mundialmente. Só que tem um problema. Ter a reserva não significa que a gente consiga explorar ela direito. Extrair terras raras exige uma tecnologia muito avançada e, cara, além de um processo complexo de separação dos elementos, e o Brasil, infelizmente, ainda não tem essa estrutura toda. Hoje a gente extrai menos de 1% das terras raras que são produzidas no mundo, um desperdício, né? Isso porque não tivemos ainda uma política nacional séria para explorar esse potencial. Enquanto isso, os americanos estão investindo pesado para não depender tanto dos chineses. E é aí que entra o interesse deles no Brasil, porque temos a matéria-prima que eles precisam. Eles querem parcerias, acesso às reservas, talvez até montar fábricas por aqui. Mas aí bate o dilema, será que o Brasil deve permitir esse tipo de negociação? O presidente Lula já disse publicamente: ninguém vai pôr a mão nas nossas riquezas. Mas se a gente não fizer nada com essas riquezas, elas continuam enterradas, sem gerar valor. Então, o que seria o ideal? Explorar tudo sozinho, vender para fora, fazer parceria? Especialistas defendem que a gente precisa ter uma estratégia clara antes de tomar qualquer decisão. Tipo assim, queremos só exportar os minerais? Ou vamos criar uma indústria nacional de alta tecnologia? Se for só para exportar, a gente corre o risco de repetir o erro histórico de sempre vender matéria-prima barata. Agora, se a gente pensar grande, pode trazer empresas para o Brasil, desenvolver tecnologia local e gerar empregos. Um bom exemplo disso foi o que a China fez com a Apple. Atraiu a fábrica e criou um ecossistema de inovação no país. Hoje os chineses têm várias marcas de celulares gigantes como Huawei, Xiaomi e Oppo. Tudo isso nasceu de uma decisão estratégica de longo prazo: desenvolver tecnologia dentro do país. O Brasil poderia fazer algo parecido, mas para isso precisa investir em pesquisa, universidades e mão de obra qualificada. Também precisa definir regras claras para a exploração, respeitando o meio ambiente e as comunidades locais. Porque sim, a mineração de terras raras pode causar danos ambientais se for mal feita. Então é preciso pensar com calma, sem pressa, para não fazer besteira. Outra coisa importante: esses minerais são usados em várias áreas críticas. Um exemplo são os ímãs superpotentes, usados em turbinas eólicas e motores elétricos. Também estão presentes nos chips de computadores e smartphones. E sabe, os carros elétricos e autônomos? Todos dependem das terras raras para funcionar. Sem contar os satélites, radares e até armamentos de alta precisão. Ou seja, quem controla esses minerais tem poder no mundo moderno. Por isso a briga entre os chineses e os Estados Unidos da América está tão intensa nesse tema. E é por isso que o Brasil precisa acordar para a importância estratégica das suas terras raras. Hoje a gente está numa posição privilegiada. Tem o recurso que o mundo inteiro quer. Mas se não souber usar isso direito, vamos perder uma grande chance. Não é só uma questão de ganhar dinheiro com exportação. É uma questão de soberania, de desenvolvimento, de futuro. A gente pode ser um dos líderes da nova revolução tecnológica, se souber jogar bem.
E para isso precisamos de visão, planejamento e investimento. Dá para fazer parceria com os Estados Unidos da América? Dá sim, desde que isso traga benefícios para o Brasil. Dá para fazer parceria com a China? Também, desde que as regras sejam justas. O que não dá é para continuar parado, vendo o bonde da tecnologia passar. A hora é agora. O debate está quente. Os olhos do mundo estão voltados para o Brasil. A gente precisa decidir qual papel quer jogar nessa disputa global. Ser só fornecedor de matéria-prima ou virar um polo de inovação? E você, o que acha que o Brasil deveria fazer? Deveria negociar com os Estados Unidos da América, com os chineses? Ou desenvolver tudo aqui mesmo? Esse é o tipo de decisão que precisa envolver cientistas, políticos, empresários e a sociedade. Porque o impacto vai ser para todo mundo. Economia, meio ambiente, geração de empregos. E não adianta pensar só nos próximos 4 anos. Tem que pensar nos próximos 30. Os países que estão na frente nessa corrida tecnológica fizeram planos de longo prazo. A China, por exemplo, tem um plano que vai até 2030 para dominar a inteligência artificial. E o Brasil precisa pensar nesse mesmo ritmo se quiser competir. Já temos um Plano Nacional de Inteligência Artificial, mas ele só cobre 4 anos. Isso é pouco para um jogo que leva décadas para ser vencido. A boa notícia é que ainda dá tempo. Temos a matéria-prima. Falta o resto. Falta transformar conhecimento em política pública. Falta unir universidade e indústria. Falta visão de futuro, mas o primeiro passo é entender o que está em jogo. E agora que você já entendeu o básico sobre terras raras, o que acha que o Brasil deveria fazer com essa riqueza? Negociar com cuidado, investir sozinho, criar uma nova indústria? Me conta nos comentários. O que você faria se estivesse no lugar dos tomadores de decisão? E claro, não se esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e comentar a pergunta que eu acabei de te fazer. Valeu e até o próximo vídeo.